Vamos lá, pessoal. Agora a gente tem que entregar para mais pessoas. Esse assunto é muito importante, superação. Será que o teu nascimento foi um nascimento que passou por algum trauma? Será que teus filhos ou a possibilidade de ser mãe passa por traumas e requer alguma superação? É sobre isso que a gente vai falar hoje com a enfermeira Susana, lá de Portugal, que estará conosco como palestrante no Encontro Holístico Superação. Vamos lá, eu vou aguardar a Susana entrar aqui. Nós estávamos com uma audiência muito baixinha, então achei importante a gente trazer e levar esse assunto para mais e mais pessoas. Sejam todos muito bem-vindos. Sexta-feira, sextou, né? E a gente está aí trabalhando. E aqui, Susana, estou te aceitando. Um tema que é muito importante. Estão me ouvindo bem? Me vendo bem? Vamos lá. Você já parou para pensar a isso? Oi, novamente. Vamos lá, chegando aqui de novo. Susana, vamos continuar. Nós estávamos falando sobre a superação com relação ao nascimento, né? O quanto nos orientam para fazer a cesariana, aqui nós chamamos assim, né? A cesariana, o quanto nos orientam para fazer com anestesia, sem anestesia, enfim. Como enfermeira e como experiente nesse processo, fala pra gente o que tu traz sobre esse assunto. Fala pra gente o que tu traz sobre esse conhecimento e a tua experiência. Sim. Em relação à cesariana, e aqui em Portugal também há muitas cesarianas, mais do que aquilo que seria suposto, e é muito interessante quando eu estava a dizer que realmente nós entramos no sistema e não percebemos muito bem como ele nos controla. E muitas das vezes o que acontece, pelo menos aqui em Portugal, é que muitas mulheres são encaminhadas até para cesariana ou fazem até a provocação do parto sem o próprio conhecimento até da mulher. Muitas vezes são os próprios profissionais de saúde, palavras que usam expressões de já estamos nas 38 semanas, se calhar já não está aqui a fazer nada, e nós muitas vezes temos esta relação de confiança com os profissionais de saúde e sentimos que está mesmo a ser feito aquilo que é o melhor. E aquilo que eu quero chamar a atenção é que a prioridade é sempre o nosso bebé, é nele que deve estar o nosso foco. Então, muitas vezes nós somos enganadas sem nos apercebermos. Não sei, a Ale está parada, não sei se me continuam a ouvir. Ok, estava a imagem parada. E muitas vezes acontece isso, da mulher não conseguir tomar esta decisão porque já está demasiado influenciada. Acontece imensos testemunhos de mulheres às 38 semanas a quem é feito o tal toque, porque eu penso que aí no Brasil também que é previsto ser para ver como é que está o colo do útero, embora seja completamente dispensável, e muitas vezes o que acontece é que o próprio parto é provocado sem que se tenha perguntado nada à mulher. Então, tudo o que acontece muitas vezes é uma grande invasão em relação a nós, em relação ao nosso corpo, principalmente, mas em relação àquilo que de facto é o melhor para nós e para o nosso bebê, porque se o nosso bebê está lá dentro, por algum motivo é. E quando nós somos levadas a crer que já não é assim tão importante estar lá mais uma semana, já não é assim tão importante estar lá mais um bocadinho de tempo, vamos agora decidir, porque para a semana vou de férias e se calhar o seu bebê até pode nascer agora, para a semana já não vou estar cá, portanto se calhar... Ou seja, quem é que nós estamos a seguir? E quem é que os profissionais estão a servir? Porque é previsto que os profissionais estejam a servir as mulheres.
Os profissionais é que servem as mulheres, não são as mulheres que servem os profissionais, não é? Não são as mulheres que têm que ajudar os hospitais e a maternidade. Nós somos manipuladas, né? Sim, somos muito manipuladas e esse foi assim o grande impacto que teve em mim. E eu lembro-me eu fazia várias infecções urinárias durante a gravidez. Eu lembro-me de ter de ir à urgência da maternidade e de ter estacionado o carro, e nessa altura eu fui sozinha, e de ter começado a chorar imensamente. Para já nós estamos mais vulneráveis, sim. Temos um bebê aqui dentro das nossas águas a provocar ondinhas e a obrigar-nos a entrar em contacto com muitas emoções. Eu lembro-me de estar a chorar porque tinha medo de ser maltratada. Lembro-me de estar a chorar porque não sabia quem eram as pessoas que eu ia encontrar, porque eu sabia que a mínima frase que eu sentisse que era desrespeitadora, que eu ia passar mal com isso. Eu, na altura, não tinha a força que tive depois na minha segunda gravidez para lidar com isso. Então, eu tive pessoas a rirem-se de mim. Eu torno a dizer, eu sou profissional de saúde e eu própria também ia com outra expectativa e foi muito chocante, não é? E eu tinha a experiência com a parte adulta. Eu pensei na minha cabeça que com mulheres, com grávidas e com bebés que tudo seria diferente e por isso eu fiz disto também a minha missão. Né? Eu quero mostrar aquilo que não está bem e quero ajudar as mulheres a estarem preparadas e a sentirem-se preparadas. Eu cheguei a ir a uma urgência, eu tive especialistas obstetras a rirem-se de mim, porque eu dizia que tinha muitas queixas e sabia que era uma infecção urinária porque tinha várias vezes e eles riram-se na minha cara porque o teste que fizeram à urina não acusava nada. E eu lembro-me de ficar em pânico. E à tarde tive que lá voltar porque comecei a sangrar da urina e dá vontade de dizer, então e agora? Já dá para acreditar? E agora? Já podem acreditar nas minhas queixas? E agora já me podem valorizar? E agora já me podem ver? Então, muita coisa. Isso. E tu chegou algum dia trazer essa clareza, levar essa clareza para dentro do hospital, na parte para algum médico, para alguma equipe, alguma equipa, né, que é como vocês chamam aí. Tu chegou já a levar? Como que foi recebido este olhar mais humanizado, né, para as mães? Como é que foi? Conta pra gente. Sim, eu na altura, e depois do meu segundo parto, que eu fiz uma publicação pública a falar do hospital onde eu pari, como tudo tinha sido, e expus o meu parto. Tive uma fotógrafa comigo, a Paula Vieira, também da Escola Cristalina, que esteve presente no meu parto, que fez fotos fantásticas e que teve comigo. E eu quis tornar o meu parto público para que as mulheres pudessem ver que era possível. E na altura fui contactada até por alguns serviços de alguma maternidade, de uma outra maternidade, para poder falar junto das equipas, para poder também trazer esta consciência. Na altura foi na época da pandemia, depois rebentou tudo e acabou por ficar tudo sem efeito. O conhecimento que eu tenho de equipas que estão a tentar fazer alguma coisa diferente. Boa noite a todos, eu nem estou a dizer boa noite, desculpem, boa noite a todos, bem-vindos. O conhecimento que eu tenho é que as coisas não são bem recebidas, nem são acolhidas, e todos os profissionais que tentam fazer diferente não são bem vistos. Então, por isso é que eu estava a dizer, há um interesse geral em que as coisas se mantenham assim. Há um interesse superior em que as coisas, superior das direções, de um poder mais acima, de um poder médico mais acima, em que as coisas se mantenham assim. Existem alguns enfermeiros, alguns médicos mais despertos para estas questões e que também erguem as suas vozes, mas tudo o que é feito para que seja o mais natural possível não é bem visto. Então isto é muito interessante, Alessandra, porque nós falamos em parto humanizado. Não há nada mais humano do que o parto. Não há nada mais humanizado do que o parto. Temos que começar a humanizar as pessoas, não é? Porque parece quase brincadeira falar em parto humanizado, como é que nós ainda estamos aqui, neste ponto.
em que tanta coisa evolui, mas o parto não evoluiu, o parto foi igual desde sempre. O parto já é igual assim. Exato, e quando tu fala, quando tu traz a questão de tu é mais gorda, aumentou o peso, tá acima do peso que deveria, pernas inchadas, tudo isso denigre todo um comportamento que seria preparado para esse momento, né? Porque na verdade são situações que fazem parte, né? Claro que tem que ter um determinado cuidado para glicemia, enfim, outras coisas que tu sabe melhor do que eu. Mas a forma como é dita, o como, eu acho que deixa muito a calhar, né? Deixa muito a desejar. Sim, e são formas de humilhação, não é? A maior parte do foco no acompanhamento que se faz às mulheres é realmente na questão física. E a imagem que eu tenho é que muitas vezes tratam as mulheres como se elas fossem umas meninas. Nós estamos no nosso auge da feminilidade, não é? Mas parece que somos acompanhadas para levar castigos. Portaste mal, cuidado, cuidado, vê lá, estás a aumentar de peso, olha que depois o teu bebê é não sei quê. Então há uma questão de culpa que é logo começada a ser trabalhada desde a gravidez também, não é? Se não seguirmos tudo o que nos é dito, provavelmente vamos fazer mal ao nosso bebê. Então chegamos a esta parte da maternidade e se nós, mulheres, já vamos sentir culpa de imensas coisas, e principalmente as mães depois sentem muito esta questão da culpa, mas mal começam a ser mães já estão a ser culpadas de muita coisa, não é? Parece que andamos a castigar a Eva já desde há muito tempo. Então, sim, há muita coisa a tomar consciência, e foi esta consciência que eu fui tomando e que depois acabou por mudar muito. E foi perfeito, Suzana. E como que tu vai levar a possibilidade das pessoas poderem estar superando até a fantasia com relação a esse momento, né? Como que tu pode estar levando essa consciência para as pessoas que desejam ser mães ou que foram mães e até para aquelas que tiveram um parto das suas mães, um trauma e que até hoje tem a informação e não sabe como lidar com isso, né? Olhando para todo esse contexto. Sim, agora disseste uma coisa muito importante em relação ao parto das nossas próprias mães, não é? Porque nós ficamos com toda a informação fica gravada em nós, absolutamente toda, não é? E uma coisa que também tive a oportunidade de falar contigo, das questões é aqui que nós vamos criando a nossa saúde mental, é nesta fase que nós vamos criando a nossa saúde mental. E as mães, para conseguirem estar bem para os seus filhos, para eles depois crescerem bebés felizes, crianças felizes e adultos saudáveis mentalmente, então convém que as mães sejam bem cuidadas e bem tratadas durante este processo, porque as marcas ficam e o impacto é visível. E depois vamos falar de depressões pós-parto. É muito interessante também essa questão, não é? Há uma grande percentagem das mães que acaba por desenvolver depressões pós-parto. Então vamos ver quem são os culpados, porque a culpa não é das mulheres. Vamos ver como é que esta mulher chegou até aqui. Vamos analisar todo o processo e se calhar até percebemos porque é que ela acabou por desenvolver a depressão pós-parto. Né? Então, aquilo que eu trago no acompanhamento que faça cada mãe, para já cada mãe é uma mãe e tem que ser vista individualmente pela sua história, por aquilo que viveu, pelos motivos que a levaram a ser mãe. Cada mulher é uma mulher e o que eu trago muito é esta consciência, para já um ajuste entre aquilo que é maternidade desejável e o que é a maternidade real, porque também há muito essas expectativas, não é? Do eu vou ser mãe, mas depois não percebemos muito bem qual é o impacto disso e realmente criamos uma fantasia do que é ser-se mãe e às vezes é preciso baixar muito essas expectativas para não haver, para depois a mulher não se sentir frustrada com a sensação que está a falhar, porque de facto muitas vezes nem sequer está a falhar,
idealizou foi aquilo de uma outra maneira. Então faço muito esse ajuste também em relação às expectativas e essa preparação para aquilo que a mulher pode encontrar, relembrando-a da sua ligação a si mesma. E aqui trago muito aquilo que eu aprendi, que é este despertar de consciência do sagrado que nós somos, do sagrado que é o nosso corpo, e de tentar ajudar a perceber o que é que vai além dos limites que são considerados respeito, porque muitas vezes, lá está, nós entramos numa maternidade, mas não é previsto nós despojarmos de nós próprios e do nosso corpo, e muitas vezes isso acontece. Então é relembrar que o poder está todo do nosso lado, o poder de decisão sobre nós, sobre o nosso corpo, sobre o nosso bebê, e não nos esquecermos que nós somos as grandes protetoras do nosso bebê enquanto ele aqui está, e também nos lembrarmos desse papel de proteção, de mais do que seguir as vozes dos outros a quem nós reconhecemos mais autoridade ou mais conhecimento, enfim, o que seja, nós também temos uma voz para ouvir, né? Temos a nossa voz, que muitas vezes fica qualquer coisa aqui a mexer cá dentro porque parece que não foi muito correto o que foi dito, e nós sentimos isso a mexer dentro de nós. Então, e estarmos bem ligadas ao nosso bebê, que é o fundamental. Vermos a nós díade, mãe, bebê, o pai também sempre presente, que tem também um papel fundamental. E ainda não falámos do pai, mas o pai tem um papel fundamental em todo este processo. A presença do pai é de facto uma presença que nos protege. Às vezes até pode nem falar muito, mas termos o pai connosco, a presença masculina, atento, alerta, em que nós até podemos estar um pouco mais relaxados, porque sabemos que se houver alguma coisa ele pode intervir. Então também é muito importante dar este conhecimento aos pais, e também faço este trabalho com os pais, de também os ajudar a estar alerta para aquilo que pode ser uma falta de respeito para com a sua família, porque ele já tem a sua família e ele tem este papel de protetor, não é? Então, e muitas vezes ele não sabe bem como estar presente, é isto, é estar presente e tentar ir marcando os limites que nós muitas vezes não somos capazes, porque estamos, enfim, a viver uma série de coisas. E o quanto, Susana, as pessoas trazem traumas por causa dessa falta, né? Que elas desejam ou desejam ser amadas, serem reconhecidas, e acabam projetando até nas suas relações futuras, né? Em função dessa falta. Isso tudo pode estar relacionado também a essa preparação do parto para a mãe, que vai influenciar no seu filho com relação a essa liberdade ou não. Porque a forma como as pessoas interpretam as coisas é o que dói nelas. Né? Sim. É o que traz como um espelho que vem desde um trauma e que não necessariamente pode ser só da falta do pai ou da mãe, mas que também pode ser causado, por exemplo, o meu pai, quando eu nasci, ele estava pescando. E aí ele trouxe um tatu que ele caçou no fim, no meio da pesca, e meu apelido ficou Tatuzinho. Só que a forma como a minha mãe ou como eu li isso, não foi como uma falta. Mas eu poderia ter visto isso, eu pensei muitas vezes, ele não participou do meu nascimento, né? Nem aí. Só que ao mesmo tempo, a bolsa estoura a qualquer momento, então às vezes também não está preparado, né? Só que não dá pra gente pensar no antigamente, porque não tinha essa preparação. Imagina tu preparando as pessoas, conscientizando as mães, as futuras mães, para um processo preparatório, emocional, de força emocional, para essa hora do parto. Eu acho que tu traz muita coisa rica que traça toda uma linha do tempo que é esse nascimento.
E às vezes a cesariana, como tu falaste, eu fiquei muito com esse assunto, interrompe o processo natural, de fluxo natural, de Sim, oxigênio natural, de, de, de células naturais, sei lá o que eu estou dizendo. sim, de tudo. As cesarianas são necessárias quando são necessárias, não é? Quando não há volta a dar, quando há uma situação de urgência, há qualquer questão com o bebê, elas são absolutamente necessárias. Sim, Elas mas não podem. tem mulheres que escolhem isso, né? Sim, o que eu acho que é, o que eu acho que pode ser preocupante é fazer disso uma escolha. Não sei se a palavra, não sei se a palavra leviana existe aí, como se fosse uma escolha muito fácil de fazer. Ah, não, eu não quero sentir nada, por mim está bom cesariana. Essa que é a questão, porque a cesariana é necessária quando é necessária, não é? Mas não sendo necessária, o bebê e a mãe ganham com o parto normal. Só ganham com a passagem do bebê pelo canal vaginal, em relação a uma série de coisas, sistema imunitário, o processo normal do corpo, não é? A cesariana é uma cirurgia. Nós estamos a falar de uma cirurgia, a escolha de uma cirurgia que pode ser desnecessária, não é? E quando nós, pelo menos quando eu falo da questão de nos priorizarmos, é priorizarmos mesmo, é priorizar mesmo o bem-estar do nosso bebê, não é? Então, não escolher a cesariana só porque sim, é uma forma de priorizar o nosso bebê, sim, porque a condição natural dele é nascer pelo canal vaginal, não é? Portanto, essa escolha sei que há muitas mulheres que o fazem, aqui em Portugal também há cada vez mais cesarianas, a OMS também já alertou para essa situação de haver cada vez mais cesarianas desnecessárias. Se a escolha da mulher, sim, a escolha da mulher, mas quando nós decidimos ser mães, nós já estamos a dizer que vai haver alguém mais importante do que nós. Vai haver alguém que nós vamos ter que fazer tudo para o seu melhor, não é? Então, e começa também nestas escolhas do que é o melhor. Se eu posso dar o melhor, vou fazer algo que seja mais conveniente para mim. Isso me diz uma coisa, aqui no Brasil a gente tem algumas situações de mães que se preparam para ter o parto em casa e numa piscina que elas organizam com ervas, o parto aquele das parteiras. Como é que tu vê esse processo dentro dessa área do teu olhar, enfim, que tu ajuda essas mães, essas futuras mães, né, para olhar para essa possibilidade? Sim, eu já ajudei mais a prepararem-se para um parto em casa, até mães que já não eram mães pela primeira vez e que lá está, e que nasceu esta vontade de sentir o parto no seu todo e no seu natural. E muitas mães, pelo menos aqui, também estão a escolher o parto em casa, até por uma questão de estarem no seu ambiente, no seu lugar mais protegido. Mas também não vale a pena estar a fugir das maternidades ou dos hospitais, ou seja, que o parto em casa também não seja bem uma fuga, porque também é preciso ter atenção depois com as pessoas que acompanham os partos em casa, não é? Então também não vamos, eu também não sou extremista em relação a isso, eu concordo com as decisões das mulheres, eu gosto de ver todos os ângulos e todos os pontos. Mas é importante ter algumas coisas em mente a nível dos partos em casa, por exemplo, ter atenção se realmente estão perto de uma maternidade, porque de facto pode acontecer alguma coisa, conhecer bem os profissionais, as parteiras que vão acompanhar ou as doulas que vão acompanhar, não é? Porque também não nos podemos esquecer que as boas
as não boas pessoas existem em todo lado, não é? E eu também conheço quem tenha feito partos em casa e não se sentiu bem acompanhado e que também acabou por ser magoado no processo. Então, é fundamental conhecer as pessoas, é fundamental conhecer aquela parteira, conhecer aquela doula e saber o que esperar daquelas pessoas, para também não ser surpreendida. Então, este acompanhamento é muito transversal, seja na maternidade, seja em casa. Não é? O importante é todas nós irmos percebendo onde é que nós podemos, como é que nós podemos estar seguras, seja em que contexto for. E seja na maternidade, seja em casa. Porque as coisas não são assim tão diferentes. Em casa estamos no nosso ambiente, mas nada nos garante que também não possa haver ultrapassagem de limites. Nada nos garante que também não nos possamos sentir desapoiadas. Não é por eu ter um parto em casa que eu me vou sentir totalmente apoiada. Não se sabe. Eu conheço quem não o tenha sido e por isso também estou a falar. Eu não estou a criticar os partos em casa. Eu sou super a favor dos partos em casa. Eu estou só a alertar que também não devemos confiar que por ser em casa vai ser melhor. É preciso fazer essa preparação, é preciso ter entendimento, é preciso ter consciência, é preciso saber o que se quer, é preciso preparar aquele casal para isso, para que ele possa estar protegido em qualquer meio, seja hospital, seja em casa. Que lindo, Suzana. Olha que trabalho incrível. Como seria se poder ajudar muitas mulheres, né? Nesse princípio, orientando, porque tu és enfermeira, tem todo o conhecimento técnico básico, né, de profissional para poder estar orientando, e também esse olhar mais espiritual, mais humanizado com relação ao parto, e até para construir uma consciência tranquila, harmonia entre essa relação mãe e filho, né? Eu até me lembro que eu comentei contigo que até o último momento do meu filho, eu conversei com ele, olha só, segura as pontas aí que eu estou trabalhando e tu precisa nascer no final de semana. E ele nasceu no sábado. Tu precisa nascer no final de semana, filho. E foi normal, no terceira força que eu fiz, ele nasceu. Sim. E eu, no outro dia, já estava caminhando, já estava pegando ele no colo, fui para casa super bem. E eu acho que tudo isso também acarreta nessa coragem, porque eu acho que dá medo também, né, Suzana? Ter o parto normal. A gente tem a consciência de que é melhor, mas dá medo. Fala um pouquinho sobre esse medo e como superar esse medo. Sim. Eu em relação ao meu primeiro parto do Benjamin, eu lembro-me que quando estava com a epidural e que estava lá na sala de partos, eu lembro-me de sentir esse medo e de pensar, eu não sei se eu vou ser capaz de fazer isto. Eu lembro-me nessa altura, lembro-me completamente de pensar isso, ver aquelas luzes todas, ver aquela sala muito impessoal e lembro-me de sentir esse medo de eu não sei se consigo. Acho que na altura uma pessoa também se vai lembrando e durante a gravidez as histórias que vai ouvindo, das coisas que não correram bem, daquilo que muitas mulheres passaram e às vezes é muito difícil nós abstrairmos desses medos. E vencer esses medos é de facto um caminho. E foi esse o caminho que eu fiz depois para a minha segunda gravidez, em que eu fui libertando desses medos e fui ganhando confiança em mim, fui ganhando segurança em mim e levei uma intenção para o parto. Eu tinha uma intenção muito concreta daquilo que eu gostava de conquistar com o meu parto, não é? Porque também podemos receber coisas com o nosso parto e também podemos colocar intenções tal como colocamos. Aquilo é o momento da criação, portanto aproveitamos e vamos também co-criando aquilo que nós desejamos. E eu lembro-me que aquilo que a mim mais me motivou e que me fez ir em frente e que me fez escolher uma maternidade a 200 km de casa, porque era a maternidade que eu procurei em Portugal, onde realmente estavam presentes os profissionais de saúde da forma como eu desejava, com presença. Somente e apenas, e eu escolhi ter o parto natural, na altura sem epidural. Esse era o meu desejo e felizmente aconteceu assim.
poderia não ter acontecido. Independentemente de ter acontecido assim ou não, fui fazendo um caminho de conexão à minha própria força. E aquilo que eu queria aprender com o parto da minha segunda filha era realmente qual era a minha força. E para isso eu estava disposta a fazer um caminho de coragem, porque eu queria fazer do parto um momento de transcendência. E eu fiz. O meu segundo parto, de facto, transformou-me muito pela capacidade que eu senti de sentir a minha força a ultrapassar-me. E tomar consciência dessa força para mim, para o meu processo pessoal, numa altura em que eu me andava a encontrar comigo própria e que queria conhecer a minha força e tudo mais, e os meus limites, para mim foi extremamente importante. Mas todas as mulheres podem fazer isto em relação ao seu parto, que é o que é que eu quero vencer com o meu parto? O que é que eu quero conhecer com o meu parto? Este foi o meu ponto de partida. Eu quero conhecer a minha força. Outras mulheres podem querer conhecer outra coisa, mas sabendo aquilo que nós queremos, o nosso caminho depois também se direciona para aí. Então, eu quero conhecer a minha força, então vou ter que vencer os meus medos, não é? Vou ter que vencer o medo de ir para uma maternidade a 200 quilómetros, vou ter que vencer o medo de achar que vou parir durante a viagem de carro até cá, vou ter que vencer o medo da dor, vou ter que ultrapassar isso porque desejo um parto natural precisamente para sentir essa dor. Portanto, é um caminho que é possível para todas. E é a sensação de o nosso filho nasce, mas também temos uma sensação de houve um objetivo mais que foi cumprido. Acho que isso é muito bonito, poder ver o parto também assim, não é? Então andamos todos a ouvir falar de parto e preparações para o parto, mas é muito mais do que isso. É um momento incrível. Eu quero que tu volte aqui nessa live na quarta-feira. Tu consegue? Quarta-feira, sim, penso que sim. Agora também não vou recusar um convite em direto, não é, Alessandra? Porque, pessoal, já sigam a Suzana aqui, ó, deixei o arroba dela, mas eu acho importante a gente voltar na segunda ou na quarta, que nós temos um público maior aqui, porque muitas pessoas precisam te ouvir. Então, vê na tua agenda, depois tu me diz, a gente organiza, segunda já temos, quarta ainda está liberado, ou na outra segunda, daí vê o que é melhor para ti. Porque a gente está chegando finalmente, a gente precisa encerrar, faltam 3 minutos. Ok, combinado. Deixa teu recado aí para eles, Suzana. Bem, vou deixar o recado para todas as mulheres e para todos os homens, porque ser mãe ou pai é uma decisão de mudar a vossa vida por completo. É vocês decidirem tornarem-se outras pessoas. Além da mulher e do homem que são, vocês vão se tornar na mãe e no pai. Então, desde cedo, desde que vocês percebam que queiram realmente ser pais ou que já estão grávidos, que o casal já está grávido, que a mulher já está grávida, façam esta preparação em relação àquilo que realmente vocês querem dar ao vosso filho, não é? Vejam-no como uma prioridade para vocês. Se isso vai envolver sacrifícios, vai envolver sacrifícios e talvez nós não gostemos muito desta palavra, mas é verdade. E gerir muito bem as expectativas em relação àquilo que vai ser e estarem muito bem preparados para todos os cenários, principalmente uma preparação interna, porque isso é o que nos vai permitir, seja qual seja o cenário, nós conseguirmos mover-nos dentro desse cenário com segurança. Su, muito obrigada pela tua presença aqui. Obrigada, eu. E trazer esse assunto, eu faço questão de a gente trazer de novo esse assunto para trazer aqui nesse canal do Ho Oponopono, da Kátia Moraes, que é minha amiga do coração. Ela é uma pessoa maravilhosa que ajuda essa comunidade toda com esses assuntos que elevam o nível de consciência das pessoas. Pessoal, sigam aqui, Begair, siga susanapatricio.enfermeira.enf, né? Sigam susanapatricio.enf. A Begair é nossa amiga aqui, né? Que eu sei que está lá na Escola Cristalina já curtindo, ela é maravilhosa. E muito bom, ó, a Catarina. Oi, Catarina. Beijinhos. Tá aqui, beijinhos para todas. Assistindo, e nós vamos semana que vem
ou na outra, assim que a Suzana me liberar uma agenda, mas Confio. ainda antes do encontro, vamos lá. Combinado, Vamos lá Alessandra. fazer. Obrigada pela oportunidade. Muito É obrigada. nada. Vamos trazer esse assunto de novo, tá? Pauta aberta para isso, Su. Muito bem. Gratidão. Combinado. Bom final de semana. Obrigada, eu, gratidão. Obrigada. Beijinhos a Beijo. todos. Beijinhos. Tchau.